Há muitos séculos, na misteriosa terra do Egito, um conto de tragédia e redenção se desenrolou, deixando uma marca indelével na história da humanidade. Este é o relato da 10ª praga e da morte dos primogênitos do Egito. Tudo começou com um humilde hebreu chamado Moisés, escolhido por Deus para liderar seu povo na busca por liberdade. Os israelitas eram escravizados pelo faraó, o todo-poderoso governante do Egito, que temia a crescente população dos hebreus e sua força. Moisés e seu irmão Arão, cheios de coragem e determinação, dirigiram-se ao palácio do faraó, implorando pela libertação dos hebreus. No entanto, o faraó, endurecido pelo coração, recusou-se a ceder às demandas de Moisés. Em vez disso, ele aumentou a opressão sobre o povo hebreu. Deus, testemunhando o sofrimento de seu povo, decidiu intervir de forma inigualável. Ele enviou uma série de 9 pragas assombrosas sobre o Egito, desde águas transformadas em sangue até enxames de gafanhotos. No entanto, o coração do faraó permaneceu inabalável, e ele se recusou a liberar os hebreus. Foi então que chegou a hora da 10ª e última praga, uma praga que lançaria uma sombra sombria sobre o Egito. Deus instruiu Moisés a revelar ao faraó a terrível notícia que assolaria sua terra, a morte dos primogênitos. Na véspera da 10ª praga, Moisés instruiu os hebreus a realizar um ato solene. Eles deveriam marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro imaculado, um sinal de obediência à vontade de Deus. Essa marca protegeria suas casas da morte iminente, permitindo que seus primogênitos fossem poupados. Enquanto a noite caía sobre o Egito, um silêncio pesado e sombrio envolveu as ruas. As famílias egípcias não sabiam da praga que se aproximava, mas o faraó estava ciente de sua chegada. Seu coração, no entanto, permaneceu endurecido e ele se recusou a libertar os hebreus. À meia-noite, uma escuridão profunda caiu sobre o Egito. Um grito de angústia ecoou de todas as casas, à medida que a 10ª praga se materializava. A morte, como uma sombra misteriosa, passou por todas as casas, levando consigo a vida dos primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até os filhos dos servos. A dor e o lamento encheram o ar, enquanto o Egito estava mergulhado na escuridão da morte. A casa de Moisés e dos hebreus, no entanto, permaneceu incólume, iluminada pela graça divina. Os primogênitos dos israelitas foram poupados, cumprindo a promessa de Deus de proteger seu povo fiel. A tragédia que atingiu o Egito naquela noite finalmente rompeu o coração do faraó, que permitiu que os hebreus partissem em busca de sua liberdade. No entanto, a história da 10ª praga e da morte dos primogênitos não termina aí. É uma lição de como a compaixão e a justiça de Deus podem superar a tirania e a crueldade dos homens. A história nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a fé podem brilhar como uma luz nas trevas. À medida que os hebreus partiam em busca da terra prometida, eles carregavam consigo as lembranças dessa noite terrível, mas também carregavam a promessa de Deus de uma vida melhor e mais justa. A 10ª praga e a morte dos primogênitos foram um marco na história do povo hebreu e uma lembrança de que a liberdade e a justiça prevalecem, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Nós, como observadores dessa história, somos lembrados da importância de resistir à opressão e lutar pela justiça. A história da 10ª praga nos ensina que, mesmo diante de desafios esmagadores, a esperança e a fé podem nos guiar para um futuro melhor. À medida que a escuridão da noite se transformou em um novo amanhecer, os hebreus, liderados por Moisés, seguiram em direção ao horizonte, ansiosos para encontrar a terra que lhes fora prometida. Eles carregavam a lembrança da 10ª praga, mas também a promessa de um futuro iluminado pela liberdade e pela justiça. E assim, a história da 10ª praga e da morte dos primogênitos do Egito se tornou uma lição eterna de esperança, fé e redenção.